Maravilha! Você que escolheu o tema hoje. Eu, Promessa de compra e venda. Isso. eu que escolhi, prof, por duas razões. Primeiro, porque eu tive uma situação muito próxima no cartório. Então, a gente adora trazer temas que a gente passou e a gente troca figurinha, inclusive, com o prof, com os colegas, e diz: olha, o que você acha? Esses são os temas bons de passar em live, porque são os temas que batem a porta dos operadores do direito, o pessoal que está trabalhando em cartório, dos advogados, enfim. E também porque tivemos agora uma decisão recente a respeito disso, e que é bem interessante. Eu confesso que quando eu li a decisão, é uma decisão aqui do Estado de São Paulo, tá? Como eu trabalho aqui no Estado de São Paulo, eu tenho mais proximidade àquelas decisões administrativas, né? Que são da Corregedoria ou do Conselho Superior da Magistratura, que em sede de dúvida, em sede recursal de dúvida, acabam sendo publicados. Aqui no Estado de São Paulo, a gente tem essa organização das decisões de uma forma um pouco mais fácil, de fácil acesso, e que eu sempre recomendo, mesmo quem é de outros estados, a fazerem a leitura, porque dali se extrai muita doutrina, se extrai muito fundamento, inclusive para futuras dúvidas aí de vocês, advogados. Então, a jurisprudência administrativa de São Paulo, ela é referência no Brasil inteiro, né? Pelo grande volume de decisões, em primeiro lugar. Segundo lugar, pela qualidade, né? E terceiro lugar, pela organização, né? É muito fácil o acesso para todos nós, em razão dos sites que foram criados, dos modelos que foram adotados na rede para as pessoas que buscam. Então a gente acaba todo mundo usando isso como uma ferramenta. E a decisão, ela envolve o compromisso de compra e venda e indisponibilidade, prof. Bom, hein? Então, só para lembrar, compromisso de compra e venda em disponibilidade. Eu já vou até botar assim: posso registrar compromisso de compra e venda se tem disponibilidade na matrícula, né? Ou tá o compromisso registrado e vem a disponibilidade depois que está pago. Daria para fazer a adjudicação compulsória? Dá para fazer a escritura de compra e venda? Olha quantas dúvidas pode ter aqui, né? Exatamente, prof. E mais ou menos, então, para contextualizar, vamos voltar um pouquinho, até porque a gente sabe que o nosso público aqui é muito variado. O compromisso de compra e venda, ele tem uma duplicidade de natureza jurídica, vamos dizer assim. Uhum. Ela pode ter um caráter de direito obrigacional ou pode ter um caráter de direito real. É isso que Uhum. dispõe o nosso Código Civil. Enquanto ele for um contrato de mera natureza de direito obrigacional, significa que ele não tem esse efeito de direito real, pois não foi levado a registro no registro de imóveis. Uhum. E isso foi até, de certa forma, não foi uma novidade do Código Civil de 2002, mas o artigo 1417 é que ele veio prever essa possibilidade de você dar efeito real, então constituir um direito real àquele promitente comprador, para que ele, eventualmente, também no futuro possa exigir, através da adjudicação compulsória, que essa compra e venda ela seja, ou esse imóvel de fato seja transmitido através da compra e venda. Então, se ele não, por alguma razão, o vendedor não transmitiu, realizando ou efetivando um novo contrato de compra e venda, para então transmitir a propriedade, se tem aí hoje, inclusive, pela via extrajudicial, a adjudicação compulsória. Perfeito. Então, para que a gente consiga dar esse efeito erga omnes, essa oponibilidade, a gente tem que levar a registro no registro de imóveis. Só aí a gente já tem vários aspectos para discutir. Não só a questão da indisponibilidade, mas a questão eventual ITBI, a própria necessidade desse contrato preliminar ser ou não por uma escritura pública, ser por um instrumento particular, a necessidade da especialidade objetiva. Tem bastante assunto para tratar sobre. Bastante, e se você é aluno do RID, tudo isso é tratado no RID, né? Com muita profundidade, porque a gente gosta muito, até porque depois que veio a adjudicação compulsória extrajudicial, a gente passou a olhar ainda com mais carinho
o compromisso ou a promessa de compra e venda. Lembrando que alguns autores diferenciam compromisso de promessa, mas hoje está bem comum se usar as duas expressões, né? Mas lembrando que o compromisso vem lá do decreto 58 de 37, depois começa a se falar em promessa, o código já trata muito mais a questão da promessa, talvez tenha algumas diferenças em relação à execução em si, uma meramente acadêmica, porque hoje pode estar compromisso, pode estar promessa, pode estar até compra e venda a prazo, que vai passar a ideia que se quer. Inclusive, sobre esse assunto, tem uma questão bem interessante que no projeto do novo Código Civil, eles resolveram acabar um pouco com a polêmica de compromisso e promessa e traz a nomenclatura de ambos no artigo. Então, eles modificam o artigo 1417, a Ah, proposta, né? aham. No sentido de colocar compromisso ou promessa de compra e venda. E, Porque realmente tinha só em campo muito doutrinário essa diferenciação entre ambos. mas tu sabe que quando tu põe essa frase compromisso ou promessa, tu pode dar a entender também que existem os dois. Que qualquer. O homem ou a mulher podem Verdade. ir ao cartório. O compromisso ou a promessa, tá? Então, sempre que tu bota o outro, pode ter o fato de ser a mesma coisa ou serem duas coisas que podem chegar. Às vezes o que é para explicar torna ainda mais debatível, né, prof? Exatamente. Mas, resumindo, a promessa ou compromisso é a compra e venda de um imóvel parcelado, aonde se faz por instrumento particular ou público e poderá ter cláusula de arrependimento nas hipóteses que a lei permite. E quando a lei não permite, não é permitido, então, se arrepender, né? O vendedor não pode desistir do negócio em razão do que ocorria lá no passado com o Código de 16. Ao final da promessa, o vendedor tem que passar a escritura de compra e venda. Caso ele não passe, então o comprador pode forçar ele a passar na via judicial ou extrajudicial, recolhendo, claro, o ITBI. Tudo bem. Em São Paulo, tem uma decisão que diz que, né, se eu não me engano, o compromisso quitado já poderá transferir a propriedade. Tem isso, não tem? Essa possibilidade é somente quando nós estamos falando da Lei 6766, artigo 26, se não me engano, traz os compromissos de compra e venda registrados e que daí não precisaria da outorga da escritura pública. Agora, para as demais, prof, há necessidade sim da outorga da escritura E pública. seria na primeira venda, né, nesse caso. Exatamente, aquela venda promovida pelo loteador. Uhum. Então, quando nós estamos falando de loteamento, pessoal registrado, em que se então transfere para os adquirentes, o transfere não, se realiza, se formaliza os contratos particulares de compra e venda, de compromisso de compra e venda aos adquirentes compradores, e eles são levados a registro. Lá no final, quando se todas as parcelas estão pagas, nesse caso, por uma norma especial, a Lei 6766 permite a possibilidade de que seja apresentado o termo de quitação e que ele teria força, então, da transferência da propriedade, força de compra e venda. Isso não ocorre com as relações de Código Civil, relações que estão fora do âmbito dos loteamentos, do parcelamento do solo, em que a gente precisa fazer, então, inicialmente, que pode ser por instrumento particular, um compromisso de compra e venda, leva registro na matrícula do imóvel e, posteriormente, a gente tem que elaborar a escritura pública definitiva, que é o que a gente chama. Professor, perguntar assim: se tiver uma promessa de compra e venda registrada na matrícula, pode o vendedor vender o imóvel para outra pessoa? Por que a pergunta? Porque as promessas muito antigas, registradas, que o negócio não foi concluído, ficaram lá na matrícula. Ninguém tirou, né? Tipo, o negócio foi desfeito, ficou lá. Agora, hoje, o vendedor resolve vender para outro e está lá aquela promessa, né? E aí poderia vender para outro ou a promessa registrada torna o imóvel indisponível? Grande pergunta, hein? Não, socorro! Registrador de imóveis não gosta de indisponibilidade. Exatamente. Assim como a gente prevê em outras situações de direitos reais, fora aquelas limitativas mesmo à alienação, não impede não retira esse caráter de disponibilidade do imóvel, né? Disponibilidade para aliená-lo. Então, uma vez está registrado o compromisso de compra e venda na matrícula, o vendedor, ele continua titular, ele continua o proprietário tabular daquele imóvel e, portanto, ele pode livremente aliená-lo
terceiros, inclusive, que não tenham relação naquela cadeia de sessões. Por exemplo, eu vou trazer aqui o que aconteceu no cartório. Nós tínhamos aí um registro de um compromisso de compra-venda muito antigo, como o professor falou, e foi apresentada uma escritura pública. Foram dois casos. Exatamente nesse, foi apresentada uma escritura pública para um terceiro que era cessionário, e essa sessão não tinha sido levada a registro. Então, nós temos o João, proprietário da matrícula, que prometeu a vender a Maria, que registrou o compromisso na matrícula do imóvel. Posteriormente, a Maria cedeu para o Zezinho, mas não levou a registro. E aí foi outorgada a escritura pública definitiva diretamente de João a Zezinho. Isso é possível? Sim, é possível justamente pelo que nós estávamos comentando, né, prof? Nós não temos aí a retirada do atributo da disponibilidade pelo simples registro do compromisso de compra e venda. O que acontece? Que é o segundo caso que aconteceu no cartório. Se eventualmente o João ele transmite para o Cezinho que nunca adquiriu da Maria, na verdade há talvez duas segunda venda, uma para a Maria e uma para o Zezinho. O que acontece? O Zezinho ele recebe sim. Ele pode ter a escritura pública outorgada para ele, mas ele tem o conhecimento justamente porque aquele compromisso está registrado da sua eficácia. E isso não retira a possibilidade de adjudicação compulsória da Maria ainda. Então, continua válido e eficaz o compromisso de compra e venda. Não acontece aquilo que a gente chama de cancelamento indireto do compromisso pela sua transmissão definitiva. A gente tem duas possibilidades de cancelamento do compromisso. O indireto, que ocorre pela transmissão definitiva, e o direto, perdão, e o indireto, e o direto, que é por resolução, ou Muito resolução. utilizado nos leilões isso, né? Tu vai registrar a carta de arrematação, qual é o ônus que eu posso cancelar? A penhora do leilão correspondente eu posso cancelar. A outra eu já tenho mais dificuldade, né? Aqui também, a promessa de compra e venda. Qual eu vou poder cancelar ou não? Não existe esse cancelamento se ela é para um terceiro. Exatamente. Então, sendo por um terceiro, continua plena, válida, eficaz. E uma vez que ele adquiriu, ainda que de boa fé, ele tinha o conhecimento daquele compromisso registrado na matrícula. Deixa eu só fazer o link aqui, para quem não entende muito de promessa. A promessa de compra e venda registrada torna-se direito real. Um atributo dos direitos reais é o direito de sequela, ou seja, perseguir o imóvel onde quer que ele esteja. Então, se a Tati me vendeu um imóvel e eu registrei a promessa de compra e venda na matrícula e eu estou pagando a Tati, tá tudo bem, eu tenho um direito real. Agora, a Tati vende para outro imóvel e o registrador registra a escritura na matrícula, o comprador viu na matrícula que tem uma promessa, ele está consciente disso, mas ele entrou na matrícula. Se a minha negociação com a Tati não der certo, vai se baixar essa promessa e pronto. Agora, se eu tenho isso aqui quitado, eu posso buscar fazer a minha promessa se tornar na compra e venda e derrubar a outra compra e venda. É isso aí, né, Tati? Perfeito, prof. Exatamente. E aqui a gente faz um link com um princípio que é muito importante no registro de imóveis, que é o princípio da continuidade. Nesse caso, não se pode, até aqui no estado de São Paulo tem várias decisões a respeito. Nessa situação específica, não se indica uma quebra da continuidade do registro, porque não existe esse princípio da continuidade tratando-se desse direito dos promitentes compradores, porque o proprietário tabular continua sendo aquele promitente vendedor, uma vez que não foi formalizada a transmissão da propriedade com a compra e venda, ou com a adjudicação compulsória, se for o caso. A gente já tem duas questões bem importantes. Primeira, que não há quebra da continuidade para transmissão ao eventual terceiro. E segundo, é que não retira a disponibilidade do imóvel. Perfeito, tá? Lembrando que promessa de compra e venda é um tema que envolve todo mundo, porque ela é muito utilizada no Brasil, demais até. Eu até acredito que ela seja o contrato mais utilizado, né? Lembrando também que os contratos de gaveta, eles têm uma relação direta com a promessa. Muitas vezes eles são promessas que estão nas gavetas em casa guardadas. Muitas vezes o contrato de gaveta tem a ver com o imóvel financiado pela Caixa também.
mas que o instrumento que foi utilizado para fazer essa gaveta é uma promessa. Então, a promessa está muito válida no Brasil e a eficácia dela depende de uma série de requisitos. Além disso, vale lembrar que a promessa de compra e venda consta na lista do CPC na penhora, portanto, pode penhorar os direitos aquisitivos da promessa de compra e venda. E vale lembrar que tem até uma decisão do STJ que fala sobre a penhora desses direitos quando esse contrato não está na matrícula, o que me deixa assim muito, né? Tu lembra dessa decisão, né? Nossa, né? Não tá, né? Uma decisão fantástica. E uma questão que é bem importante, já que puxando o gancho do contrato de gaveta, é que essa promessa, né, para ela ter ingresso na matrícula, tem todos os demais, a necessidade de observância de todos os demais requisitos do contrato de compra e venda, ou seja, tem que cumprir com a especialidade objetiva, tem que cumprir com a especialidade subjetiva, e não é qualquer papel de pão, então, que pode ser levado, isso é muito comum, a gente verifica, né, Isso. Porque o Código Civil fala o contrato preliminar, e a promessa de compra e venda é um contrato preliminar, deve ter todos os requisitos do contrato principal. Então, a promessa deve ter os requisitos da compra e venda. A única exceção que a lei fala que não precisa ter, qual é o requisito que não precisa ter? A forma. Ou seja, se é obrigatório escritura pública na compra e venda, no contrato preliminar não precisa respeitar a forma, pode ser particular. Agora, quais são os requisitos de uma escritura de compra e venda? Ah, transmitente, adquirente, mas qual é a qualificação que tem que ter neles? Né? Qual é a descrição do imóvel que tem que ter? Como é que se descreve a forma de pagamento? As condições? Quais são certidões? Precisaria agora aqui certidões ou não, considerando que é uma promessa? Então tem um debate maior. Então as pessoas fazem um contratinho meia boca, o cara vai ali na Lan House do Beto e ele larga no Google direto ou no chat GPT sem dar os prompts corretos e sai uma porcaria de contrato e ele acha que vai poder registrar na matrícula. E alguém ainda vai brigar com o tabelião e dizer, mas o tabelião reconheceu firma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. O tabelião reconheceu firma no que tu pediu de documento. Ele não ficou analisando se aquela promessa iria para a matrícula ou não. Ah, mas eu quero que o tabelião me diga se a promessa vai para a matrícula ou não. Gente, calma, 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 né? Não dá para estender demais isso aí, né? E normalmente esses contratos de promessa de compra e venda, eles não são elaborados com a presença preventiva do advogado. E aí acontece exatamente isso. São contratos em que não há devida qualificação dos vendedores, dos compradores. Eu mesmo já peguei um compromisso de compra e venda em que quem estava alienando era um menor. Então aí nós temos toda a questão de eventual alvará judicial. Não há possibilidade, não é ingresso livre desse contrato, por mais que ele não transmite a propriedade. E até foi uma das questões que houve indagação na época da parte. Olha, quando finalizar o pagamento de todas as parcelas da venda desse imóvel, o vendedor, que hoje é menor, ele vai ser maior de idade. E eu adoro a criatividade. Brasileiro é fantástico, gente. Soldado Nossa. fala, gente, mas esses valores do imóvel, eles estão saindo da onde? Você está tirando o patrimônio do filho que é menor. Isso o Código Civil exige aí, extrapola os poderes de administração dos representantes legais. Não há possibilidade desse negócio. Nossa, não, nossa. Mas você falou num ponto importantíssimo que é a figura do advogado no contrato, né? O pessoal acha que eu fico aqui fazendo propaganda para advogado, mas eu vou só fazer uma analogia das minhas. As pessoas sabem que dá para emagrecer tomando Ozempic, né? E as pessoas vão tomar Ozempic. Será que eu preciso consultar um médico para tomar Ozempic ou posso tomar direto Ozempic? Das pessoas, não, eu posso tomar direto porque eu sou ninja, né? E aí eles tomam, aí começam os problemas de saúde, porque não consultar o médico. Daí tem gente que é internada, tem gente que passa mal, tem gente que já até morreu, né? Porque não sabia como tomar o medicamento. Se tivesse procurado um médico, tivesse feito os exames, teria sido um tratamento correto. Contrato de promessa de compra e venda é a mesma coisa. Ou você procura um advogado para ele te dizer o que tem na matrícula, quem é o vendedor e como vai montar a forma de pagamento, ou você poderá
se ferrar com o seu negócio. Pronto, falei a verdade. Perfeito, prof. E aí a figura do advogado é muito importante, inclusive, para o tema da live de hoje, para a gente analisar a indisponibilidade, para a gente analisar, inclusive, eventual pagamento de imposto de transmissão. Porque, não, promessa de compra e venda não é uma hipótese de incidência tributária. Será? Você deu uma olhada exatamente naquilo que dispõe o Código Tributário do município, do imóvel? Porque não é raro, prof, que alguns municípios prevêem tanto a promessa quanto a cessão, mas a promessa realmente seria algo atípico, né? Como hipótese de incidência tributária. E qual é a função do registrador de imóveis prevista pelo CTN, prevista pela Lei de Registros Públicos? Fiscalizar o recolhimento dos tributos. Então, não há saída para a gente. Mas isso é uma questão que está sendo debatida no STF em relação às sessões, porque se recolhe o ITBI somente com a transmissão da propriedade. Isso não foi ainda. Claro que foi fixada uma tese de repercussão geral, mas não foi ainda decidido porque teve o acolhimento dos embargos de declaração. Então, a gente ainda Tá, não tem o tá em posicionamento discussão. Enquanto está em discussão, está valendo o que está em vigor. O que está em vigor de regra, né? Nas sessões se recolhe o tributo para fazer a escrituração final. Pronto, né? Não dá para chorar isso aí. Mas e aí, a indisponibilidade? Agora eu estou bem curioso com isso. Olha lá, vamos voltar ao meu caso. O meu caso foi antes da decisão, foi uma decisão recente do Conselho Superior da Magistratura, que tem relatoria do desembargador Loureira, aqui no estado de São Paulo. Mas antes tinha uma decisão antiga que tratava da seguinte situação em relação à indisponibilidade. Nós temos uma promessa de compra e venda na matrícula registrada, tá? E aí protocola-se a escritura definitiva para um terceiro. E aí, nós temos duas formas, basicamente, resumidamente, para historiar, vamos dizer assim, essa sessão que ocorreu. Por quê? Porque a sessão ela nunca foi registrada. Então, nós temos lá o João, que prometeu a vender a Maria. Maria acabou transmitindo, vendendo, cedendo esses direitos desse contrato para o Zezinho. Essa sessão de Maria e Zezinho não foi levada a registro, mas a escritura definitiva vem de João a Zezinho. Nesse caso, nós tínhamos o quê? Nós não tínhamos nenhuma indisponibilidade averbada, zero. Nós não tínhamos em consulta nenhuma indisponibilidade de João, mas nós tínhamos a indisponibilidade de Maria. E mais do que isso, nós tínhamos ainda, tanto na situação narrada na decisão, quanto no meu caso, outras sessões que não era de Maria. Então, Maria para Zezinho, Zezinho para Ana. E vamos imaginar que a Maria ela tinha a indisponibilidade quando realizada a consulta, embora não era ela a transmitente no caso, prof. Então, nós tínhamos uma indisponibilidade do cedente e não do promitente vendedor, não do vendedor. E aí, nós temos a seguinte E estava indagação. Precisamos? registrada a sessão e promessa? Não estava nada Não, registrado. não, Mas não. aí vocês iam mencionar na escritura que havia todas as transações e por isso tinha uma disponibilidade no meio. Exatamente. Foi exatamente a cautela que o tabelião teve ao lavrar a escritura. Olha, vamos narrar, vamos historiar ou vamos simplesmente citar essas sessões. Aqui no estado de São Paulo, por força de algumas decisões anteriores, eles subdividem na escritura pública o que chama de sessão historiada e sessão não historiada. E é basicamente a diferença que eles trazem, inclusive para fins de recolhimento de TBI, essa é bem interessante para a gente anotar, é que se lá na promessa de compromisso de compra e venda não houve o recolhimento do ITBI, no momento da escritura definitiva, vai ter. Só que se entre eles houve cessão, precisa ou não precisa recolher ITBI? As decisões aqui do Estado de São Paulo indicam que refoge da qualificação registral, que o registrador de imóveis ele deve se atentar somente ao negócio jurídico que está lhe sendo protocolado, prenotado, lhe garantindo direitos, aquelas sessões que são meramente indicativas, ou seja, o tabelião diz, olha,
Conforme a promessa de compra e venda registrada na matrícula, João, ele prometeu vender a Maria, que cedeu a Zezinho e, portanto, neste momento, João transmite através de escritura pública, dessa escritura pública de compra e venda, a Maria esse imóvel. Então, ele Meramente indicativa, você quer dizer que apenas o tabelião está mencionando na escritura que ocorreram negócios ali. Isso. Que é diferente da situação que no próprio ato comparece a Maria como anuente, comparece nesse ato a narração fiel daquela sessão, inclusive indicativa de valores. Então, ela comparece como cedendo para, eu já não lembro, Zezinho, comparece ela cedendo pelo valor de tanto. Bom, aí nós estamos não só indicando a existência de uma sessão, mas nós estamos praticamente formalizando ela, casando ela. E aí, nesse caso, o registrador de imóveis é fiscal de tributo. Boa. E essa diferença também serviu para as decisões em relação à indisponibilidade, ou para essa decisão da indisponibilidade. Antes, nós tínhamos o entendimento que, independentemente, havendo a sessão e ela for simplesmente citada, cumpre ao oficial fazer a consulta à indisponibilidade e, se nós tivermos o resultado positivo, impede o registro. Então, o titular da matrícula estava livre, não tinha disponibilidade de seu nome, não tinha disponibilidade averbada, ele tem a sua venda impedida por conta de um cedente que, na verdade, tinha seus bens indisponíveis. Interessante, hein? Muito bom, né? Então, muito bom, porque nem sempre até o valor é o mesmo, né? Tipo, eu vendi para você por R$ 100.000 o imóvel. Você, antes de escriturar o imóvel, a gente está na fase da promessa, você vende adiante, mas o imóvel já vale mais, você cedeu por 120. Agora, o outro que está ali pagando 120, apareceu um bom negócio, ele vendeu por 150. Aí agora me pedem para eu passar a escritura para o último, por 150. Mas eu não recebi 150, eu recebi 100. Como é que isso vai entrar no meu imposto de renda? Daqui a pouco eu vou ter que pagar até ganho de capital? Então eu quero que conste que eu vendi para você por 100, você por 120, para o outro por 150, porque aí eu tô livre dessa jogada. E aí aqui a gente vai ter que observar tudo o que aconteceu na vida dos negócios. Perfeito, perfeito. E TBI em disponibilidade. E aí o Tiago fez uma pergunta muito interessante, que foi o objeto da decisão. Mas e se a sessão foi feita anteriormente à indisponibilidade dos bens de Maria? E antes, prof, não havia essa diferenciação, mas nessa decisão houve. E olha que interessante isso, porque a gente parte da lógica de não analisar como o princípio do tempus regit actum a data da prenotação e passa a analisar, nessa situação em específico, a data do negócio jurídico entabulado da sessão. Então, o que foi decidido pelo Conselho Superior da Magistratura? Olha, essa sessão, a gente consegue verificar que ela foi formalizada lá em 2016. E a indisponibilidade, ela foi de 2018. Como naquele momento em que tabulada não impedia a alienação, a gente desconsidera a sua existência, portanto, registra o título. Mas que bonito isso, né? Eu estou me lembrando daquela súmula 84 do STJ, que também fala que a promessa de compra e venda se opõe, né, ao negócio, mesmo não estando registrada. Me dá essa impressão, assim, de que dá uma força para o que não está registrado desde que antes do que aconteceu, né? Então, muito E o bom. engraçado é isso, né, prof? Porque para fins de TBI há decisões no sentido de que, olha, se ela não for formalizada no ato da escritura pública definitiva, nós temos aí a possibilidade de dispensa de análise para o registrador de imóveis, porque nesse caso, se ela simplesmente só foi mencionada, refoge aí a sua qualificação. É uma qualificação extrínseca ao título, né? É uma qualificação intrínseca. Agora, em relação à indisponibilidade, pera lá. Tá, mas aí o
registrador ele tem que ser muito o princípio da coragem aqui sendo aplicado, né? Porque o princípio da coragem é um princípio que vige no registro de imóveis brasileiro. o dia Todo inteiro. mundo sabe disso, né? Tu tem que, em algum momento, tem que ou ter ou não ter a coragem. Tem assim, coragem e noção, tem as duas coisas, né? Então tu tem que ter sempre coragem, noção tem que ter muito. Mas imagina só você acessar o sistema e tá lá em disponibilidade. E o tabelião pode fazer escritura, né? E Pode. aí o registrador diz assim: não, tudo bem, mas eu entendo que a sessão foi antes da indisponibilidade, então eu vou registrar, mesmo existindo ela. Então, em relação à indisponibilidade, não é só interessante quando nós estamos falando aí do registro da escritura pública definitiva, né? Das promessas de compra e venda, mas até mesmo, prof, quando a gente está falando em uso capião extrajudicial, quando a gente está falando de uma modalidade de uso capião ordinária, que apresenta-se justo título, e até mesmo na notificação compulsória, que levantamos essas indagações da Tá, é possibilidade. interessante. Vamos imaginar que eu queira fazer uma uso capião, vamos pensar aqui juntos. E aí eu apresento como justo título a promessa. E na matrícula tem uma indisponibilidade. E essa indisponibilidade ela é posterior à promessa. Eu estou fazendo a tramitação da uso capião. Eu vou ter que consultar o juiz, não tem escapatória da indisponibilidade. Mas eu, mas eu tenho uma tendência maior de conseguir aprovar essa uso capião mesmo com a indisponibilidade. Isso, porque na verdade nós temos duas situações distintas, né? Assim, que a gente deve observar para tratar de uso capião. Primeiro, e que todo mundo tem na ponta da língua, é o modo de aquisição originária. Então, eventualmente, aqueles ônus e gravames pré-existentes, eles são derrubados com o rolo compressor da uso capião. Eu tenho 18 anos, estou me formando aqui na cadeira direita das coisas, achei linda essa parte. Só que Alguém conta para peronomútil, ele, né? alguém conta para ele como é a vida, alguém conta. Peronomútil. Não, calma, vamos lá conversar. Porque justamente tem até. Agora eu acredito. O Brandelli, salvo engano, para não ser justo, o professor Brandelli, ele menciona justamente dessas hipóteses da usucapião ordinária. Você vai utilizar um justo título, uma promessa de compra e venda, e pré-existia uma indisponibilidade daquele promitente vendedor, como se ele estava impedido de alienar, nós vamos utilizar aquela promessa de compra e venda como justo título. E eu tenho, prof, agora, inclusive, eu estava avaliando ontem mesmo o mouse campeão, que tem 5 disponibilidades na matrícula, na transcrição, não é nem na matrícula, Nossa. e que o titular da matrícula, que não é o promitente vendedor, que na verdade nessa situação trata-se de um mouse campeão extraordinário, não ordinário, ele é uma sociedade já liquidada há muitos anos, e a gente tem que fazer a notificação desse titular. Mas a gente está. Então quer Nós dizer que estamos. a empresa está liquidada, ficou um imóvel na empresa, esse imóvel está sendo feito uso capião por alguém e tem 5 indisponibilidades inscritas lá no registro de imóveis. E o comprador está feliz, deve ter comprado esse imóvel no passado, né? Claro, uma pessoa que salta de paraquedas, uma pessoa que se joga dos prédios, uma pessoa corajosa, não é? Corajosa. E comprou sem nenhum contrato. Nós precisamos de pessoas assim também. Precisamos. Ele tem há uns 50 anos, uns 30 anos, o local do seu comércio. O comércio era da primeira empresa, e que depois, por algumas operações societárias, que a gente está pedindo a certidão, inclusive, da junta, né? Certidão de teor da junta, foi transmitida para essa nova sociedade, que hoje opera um galpão industrial lá, são várias. Galpão industrial, mecânica, são várias lojas comerciais. E, e ele está buscando, então, a uso capião, e tem justamente a existência dessa sociedade como titular, várias indisponibilidades, uma sociedade que não existe, que foi extinta e liquidada, e para resolver isso, estamos pedindo as certidões das juntas para entender, então, essa sessões existentes ainda que não formalizadas, e também para ver quem é o liquidante para eventualmente tentar a sua O notificação. senhor tem
coragem? Tenho. O senhor tem noção? Não, noção eu não tenho, só tenho coragem, né? E nem Bravura, advogado. nem advogado, né? Tati, no teu cartório, tu tem transcrição ou o teu já é de matrícula só? Tem transcrição. Ah, Nós temos inclusive, dois registros aqui, acervos de dois cartórios de registro de imóveis, porque antigamente era subdividido. Então, nossa. tem tantas transcrições do primeiro CRI, né, do primeiro cartório de registro de imóveis, quanto do Tá, e segundo. essas indisponibilidades vão no livro das inscrições e tu anota na transcrição? Como é que elas estão aí dispostas? Só para a gente entender como tu tem elas aí. Elas estão averbadas diretamente na transcrição. Direto. Não vão Não direto. Não precisa estão para nenhum outro livro, nada, joga lá e está resolvida a parada. jogadas diretamente lá. E, claro, no indicador do aquele que tornou o imóvel indisponível. E, Então, direto. e se não tiver espaço no livro das transcrições, você é daquelas que vira o livro de lado e escreve assim, ou tu abre outro livro e vai fazer? Como é que tu faz? Ou tu abre a matrícula e aí bota em disponibilidade? Eu abro a matrícula. Nesse caso, eu faço a abertura da matrícula, ainda que não tenha todos, só, claro, se tem um impedimento da própria especialidade objetiva do E imóvel, né? tu é daquelas mais xarope que quando vai abrir matrícula para averbar em disponibilidade fica pedindo tudo que é documento, senão não abre matrícula, ou tu abre a matrícula, mesmo que incompleta, averba em disponibilidade e deixa lá. Mas aí se chega uma compra e venda, aí tu pede para arrumar a matrícula ou tu joga a compra e venda e Deus está no comando? Não, não, eu abro a matrícula, ainda que faltante alguns elementos de especialidade objetiva e subjetiva, desde que não prejudique a individualização, a individuação, a caracterização, tanto do imóvel quanto dos titulares. Abro a matrícula e, posteriormente, quando tiver uma alienação, aí nesse caso a gente pede todos os documentos para suprir a falta daqueles É elementos. como eu penso também, sabe? Eu também tenho esse pensamento porque é complexa essa questão das indisponibilidades na transcrição, né? Não, e eu acho até, inclusive, inseguro. É porque a transcrição, ela tem uma carência, principalmente de imóvel rural, existe uma carência enorme para fazer sua busca, né? Para fazer sua localização. Porque o indicador real, ele é completamente, não tem cadastro. Ele traz denominações que não existem mais. Então, Vila Aparecida do São João do Bonfim, nem existe mais essa localidade, esse bairro no município. Então eu acredito que até para essa segurança jurídica, acho que a matrícula acaba depois sanando eventuais falhas aí. Legal demais. Alguém perguntou se tu tá no 25º de notas. Não, a Tati é RI. 25º de notas Alex, é a professora Letícia, que faz muitos anos que eu não vejo ela aqui nesse café. Uma hora dessa ela deve retornar, né, Tati? eu falei Vamos com fazer. ela ontem, né? Ela falou: eu preciso ir, eu tô louca pra ir no café de novo, mas eu tô tão cansada. Pois é, isso aí, né? Nós vamos fazer uma reza forte para que em 2025 a professora Letícia volte para esse café. Vamos fazer uma reza forte, uma reza Vamos, forte. Prof, deixa uma mensagem aí pro pessoal, sua audiência que gosta tanto de você, né? pessoal. Muito obrigada pela atenção. Fico disponível a todos no meu Instagram. E espero encontrá-los aí no RID, na pós-graduação. Sempre um prazer estar contigo, prof. Obrigada novamente. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Tati, obrigado por tudo. Um abraço para o Carlinhos. Um abraço também para o teu Super Golden que tem aí em casa. Valeu, até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.